Good evening, folks. Hoje nós vamos falar sobre os artigos indefinidos, a e an. Veja bem, a e an é o que se refere na nossa língua ao ou uma, correto? Não quer dizer que a significa ou an significa uma, não. Isso não define. O gênero do substantivo ou do adjetivo não define se é a ou an, como é na nossa língua portuguesa. O que define a utilização do a e do an são as seguintes regras. Vem comigo. De uma forma geral, o a ele é usado antes de consoantes, correto? Então, por exemplo, carro. Como é que fala carro em inglês? Car. Então, um carro em inglês é a car. O britânico pode ser que ele fale a car. Às vezes algumas norte-americanas também usam a, ok? Então a pronúncia correta, a ou a, tanto faz, né? Então, por exemplo, um professor em inglês, a teacher, porque professor começa com consoante, T. Então, teacher, então, a teacher, um professor. Pode ser também uma professora, correto? Então, essa é a regra geral para o A. Qual é a exceção do A? Cada um tem uma exceção. O A também ele é usado antes do som e U, ok? Não é da letra U. Pode ser da letra U, sim, mas não somente da letra U. Vamos aos exemplos aqui, ó. A uniform. Veja bem, é antes do som e U. Se esse U aqui fosse pronunciado, por exemplo, uniform, aí seria uniform, ok? Mas não, esse U aqui, a pronúncia dele é U, uniform, ok? Então, aí entra a exceção, a uniform. Olha aqui, ó, essa palavra aqui, ela não começa com U, ela começa com E, mas o som desse E com U aqui fica U. Então é a European country, um país europeu. A euphemism, um eufemismo. A universe, um universo. Então, essa é a exceção para a utilização do a, correto? Agora vamos ao an. Logo, pela lógica, né? Se o a é usado antes de consoantes, o an é usado antes de vogais, né? Como, por exemplo, engenheiro. Como é que é engenheiro em inglês? Engineer. Então, um engenheiro, an engineer. Uma engenheira, an engineer. Ok? Então, começou com vogal, usa-se an. Alright? O famoso an apple. E lembre-se, né, que apple, ou como britânico, apple. O brasileiro que tem o costume de falar apple, ok? Então, an apple, uma maçã, ok? Então vocês viram que não é o gênero que define a utilização do a e do an. E a exceção do an é a seguinte, ele é usado antes de H mudo, né? Por exemplo aqui, ó, a palavra home, então a pronúncia home. Então, o H está exercendo o som que no português é o RR. Então, ele está sendo pronunciado home. Agora, essa palavra aqui, por exemplo, hour, a pronúncia dela não é hour. Então, quer dizer que esse H é mudo, é como se ele não estivesse aqui. Então, uma hora em inglês é an hour. An hour, ok? Então, sempre que o H for mudo, utiliza-se am. O outro exemplo aqui, ó, o adjetivo honest. A pronúncia dessa palavra não é honest, né? Como, por exemplo, o time da NBA, Charlotte Hornets, né? Ali aquele H, ele não é mudo, Hornets, ok? Aqui ele é mudo, então é an honest man. Honest é a pronúncia correta, ok? Então, sempre que o H for mudo, an, ok? Então, veja bem aqui, uma outra explicação um pouco mais avançada é a seguinte. A e an, para lembrar também o pessoal, ele só pode ser usado antes do singular, viu? É um ou uma, nunca
uns ou umas, ok? Então não se esqueçam disso. Então, ele é usado antes de substantivo ou adjetivo. Contável. O que é contável? Contável é aquele substantivo ou adjetivo que pode ser contado, né? Um violão, dois violões, uma cadeira, duas cadeiras, um professor, dois professores, três professores. Então, se pode contar é porque é contável. Incontável, por exemplo, é feijão. Você conta feijão? Não. Um feijão, dois feijões? Não. Você conta um grão. Um grão, dois grãos, ok? Então, os substantivos ou adjetivo contável e no singular. Não esqueça disso. Uma utilização do I e do am diferente na nossa língua é a seguinte. Na nossa língua é opcional a utilização do um ou uma, o artigo indefinido, antes de profissões. Eu posso falar, eu sou um professor, ou dizer, eu sou professor. Na nossa língua, ambas as formas estão corretas, tanto faz, você pode usar. Na língua inglesa, dentro da norma formal, né, você deve colocar o artigo indefinido antes de profissões. Então, em inglês, I am a teacher e não I'm teacher. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje, artigo indefinido, utilização do I e do when. Have a good evening, everybody.